Ontem à noite chegaram ao Brasil os 32 brasileiros que estavam presos em Gaza. Eles foram recebidos por uma comitiva do presidente Lula e foi bem emocionante ver as cenas desses brasileiros retornando, né? Assim, famílias reencontrando. Então é bem emocionante mesmo, principalmente porque, imagine, mais de um mês de conflitos e essas pessoas desesperadas para poder, sabe, ir para a segurança, sem saber se iam conseguir ou não deixar o país, sem ter certeza do que seria o dia da manhã. E felizmente, né, a maioria de nós aqui não tem a menor ideia do que é viver numa zona de conflito como essa. Uma parte de nós aqui não tem a menor experiência com uma guerra ou com um tipo de invasão que está acontecendo. Então é realmente bem chocante e bem revoltante o que está acontecendo. E esse é um aspecto que eu sempre menciono aqui quando a gente trabalha com esse tipo de questão. Já falamos anteriormente aqui sobre a guerra da Síria, sobre a questão da Ucrânia, e agora, nesse caso de Gaza, no final das contas, quem paga o preço, quem mais sofre nisso são os cidadãos, são os civis que se veem envolvidos no meio desse conflito, e nesse caso da invasão de Israel agora em Gaza, a gente sabe, a gente tem visto aí como são os civis palestinos que estão pagando com suas vidas, com suas, sabe, com o seu futuro, com suas moradias. Então ali o negócio está bem complicado e é muito revoltante. E sobre isso o Lula fez um pronunciamento. Eu quero ouvir com vocês aqui o que ele disse e analisar alguns pontos que foi mencionado, porque isso suscitou algumas dúvidas, alguns questionamentos de algumas pessoas ao ouvir o que ele falou. Então vamos ouvir aqui Lula comentando a questão do retorno dessas pessoas, né, desses brasileiros que estavam em Gaza, e também falando sobre o conflito lá na região. Então diz aqui Lula. Se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, a não levar em conta que as mulheres não estão em guerra, a não levar em conta que eles não estão matando soldados, eles estão matando junto crianças. Já estão mais de 5.000 crianças, tem mais de 1.500 crianças desaparecidas que certamente estão no meio dos escombros. E depois a destruição de tudo que as pessoas levam décadas para construir: uma casa, uma rua, um prédio, uma escola, um hospital. E depois uma simples bomba detona aquilo, sem ninguém assumir responsabilidade. Sabe quem é que vai recuperar aquilo? A pergunta que o Lula faz é muito importante, né? Quem é que vai reconstruir isso? Quem é que vai recuperar depois o estrago feito? E isso aqui é um estrago para gerações, né? Então a gente pode imaginar aí talvez 20 anos para reconstruir o estrago feito nesse conflito, e certamente isso vai gerar, sabe, mais onda de ódio, mais onda de vingança, na verdade, né? As pessoas vão querer agora a retaliação contra os ataques feitos por Israel, e isso, em vez de desarmar a tensão na região, isso vai perpetuar esse conflito aí por mais um bom tempo. Então a gente vai continuar vendo esse tipo de desgraça lá em Gaza, na região, por um bom tempo, infelizmente, né? Então, nesse sentido, a fala do Lula é bem precisa, porque é importante pensar nesses civis, nessas pessoas que estão no meio do fogo cruzado e que estão pagando com a vida. Tendo dito isso, vale observar um ponto no começo aqui, quando o Lula fala sobre o atentado terrorista praticado pelo Hamas, que foi no começo do mês passado e que deflagrou esse conflito agora, como está vendo, e a reação de Israel. E o Lula chama ambos os ataques, né, ambos os atos cometidos como ataques terroristas. Então o Hamas teria praticado um ato terrorista contra Israel, e Israel, em retaliação, tem feito esses ataques contra Gaza e tem ali apavorado, aterrorizado a população civil de Gaza. E aí entra numa questão, porque eu vi muita gente questionando esse tipo de comparação feito por Lula, até porque é desproporcional, né? De um lado você tem ali um grupo, uma milícia da região que faz o ataque contra Israel, e de repente você tem lá o exército, o Estado de Israel atacando a faixa de Gaza. Então é bem desproporcional a força, a dimensão dos ataques e o estrago causado. Então a dimensão é bem diferente e são coisas distintas, na verdade, né? Então, assim, equiparar o ato de um grupo contra um Estado e o ato de um Estado contra uma região inteira não é proporcional e nem sequer se enquadraria no mesmo conceito. Ao longo dos últimos anos, a gente
teve que fazer um esforço aqui, sabe, recorrente, quase todos os dias, de resgatar ou de tentar reconstruir ou de tentar buscar as definições para certos conceitos que foram sendo esvaziados com o passar do tempo, né? A gente via lá um governo de extrema-direita que fazia questão de esvaziar os conceitos, de chamar todo mundo que era de esquerda de comunista, de, sabe, de tentar plantar alguns rótulos, como a gente viu o Olavo de Carvalho fazendo. Então, assim, eram rótulos vazios, eram conceitos esvaziados e que não diziam muita coisa. Quando você atribui um conceito vazio como esse, era preciso retornar e começar a resgatar esses conceitos para a gente entender o que estava falando. Porque vamos supor que você tenha lá uma pessoa que olha uma coisa e diz aqui, olha só aquela árvore. Daí a pessoa diz, não, aquilo não é uma árvore, é um cachorro. E no final das contas não é nenhum dos dois. Então, assim, quando você fala de coisas ou utiliza conceitos e não há um consenso sobre o que aquele conceito quer dizer, não há, sabe, um acordo sobre o que está sendo dito, a comunicação é impossível. Então um fala uma coisa, outro fala outra coisa e ninguém está se entendendo realmente. E daí você vê, por um lado, como eu falei, durante anos, um grupo, né, no poder chamando todo mundo de comunista e do outro lado você tem outros grupos de esquerda que chamam todo mundo de fascista. E esses conceitos não designam mais nada. São conceitos vazios que são utilizados aí apenas como insultos, apenas para depreciar o seu adversário. E aí o que a gente observa também tem sido o uso do terrorismo, por exemplo, como uma palavra esvaziada. As pessoas querem aplicar esse conceito para coisas que não são equivalentes, que não são iguais, que não designam a mesma coisa, e isso vai esvaziando a noção, isso vai confundindo as pessoas, de modo que ninguém mais sabe o que está sendo dito. Qualquer pessoa que dedicou um tempinho para estudar o que é terrorismo, o que os grupos terroristas praticam, o que passa pela cabeça de um terrorista, como isso impacta na vida dos civis, sabe que para começar, né, logo de cara, num trabalho sério, você vai encontrar um longo trecho ali tentando definir o que é terrorismo, tentando encontrar uma definição mínima para se trabalhar sobre esse conceito. Eu vou usar como referência hoje para vocês aqui, eu vou deixar no comentário fixado, um texto bem interessante que se chama Defining Terrorism, ou seja, Definindo Terrorismo, e ele é escrito por Alex Schmidt. E é um texto no qual o Alex Schmidt ele vai tentar mostrar aqui várias definições possíveis e como se tentou chegar ao longo do tempo a algum tipo de definição que pudesse esclarecer o que é isso, né? E ele começa explicando justamente a importância de se encontrar a definição para certos conceitos, de modo que você distingua uma coisa da outra, de modo que você possa, sabe, se aproximar de um fenômeno ou de um objeto ou de um ato e saber como ele é particular, como ele é específico em relação a outros conceitos, a outras definições de outros fenômenos. Então, assim, quando você tenta esvaziar os conceitos, isso pode ser intencional, isso pode ser para confundir as pessoas, mas também pode ser no intuito mais nobre de questionar certas definições que são, às vezes, impostas por grupos hegemônicos. Eu percebo isso na questão do terrorismo, eu percebo isso na questão de Gaza também, quando eu vejo certos grupos querendo estender essa ideia de terrorismo não apenas para grupos específicos, grupos de fato terroristas, né, designados como tal, mas também para estados, né. Um que faz isso, por exemplo, eu já vi textos dele nesse sentido, é o Noam Chomsky, é um filósofo americano e ele tenta, né, usar esse conceito de terrorismo para terrorismo estatal, ou seja, um país como Israel agora atacando a população civil em Gaza seria um estado terrorista, seria um estado que está usando táticas terroristas contra um outro povo ou uma outra região. Daí quem trabalha com esse conceito de terrorismo tenta não extrapolar para esse limite, porque isso vai perdendo as especificidades do conceito. Isso vai, sabe, como eu falei, esvaziando esse conceito. Tem um autor, por exemplo, que é muito citado e que é uma das principais referências nesse assunto, que é o Bruce Hoffman, e ele é um dos autores que se recusa a esse termo. Mas é claro que a gente teria que compreender de maneira mais específica. Então, nesse texto aqui, o que o Schmidt faz é, primeiro, mostrar como o terrorismo é entendido como essa violência política, mas como se distingue de outras violências? E aí ele menciona aqui alguns termos que são aplicados para outros tipos de violência política, né? Então, por exemplo, você tem aqui guerra interestatal, ou seja, entre estados, né, entre nações, você tem guerra civil, repressão estatal, ou seja, uma ditadura, por exemplo, que oprime seus cidadãos, genocídio, limpeza étnica, violência intercomunitária, crime organizado, violência de cartéis, golpe militar, protesto em massa, rebelião, assassinato político e, por fim, terrorismo. 11 conceitos distintos e cada um carrega aqui uma série de características, né, uma série de, sabe, elementos que você pode usar e definir e entender. Ah, isso aqui é um ato de golpe de Estado, isso aqui é um genocídio, isso aqui é uma guerra, né, uma guerra entre Estados, isso aqui é terrorismo. Então, assim, você distingue essas coisas para você poder compreender cada fenômeno em particular e poder analisar esses fenômenos e, quando se trata de combater esses fenômenos, também saber quais práticas você vai aplicar para uma guerra entre
países ou para algum atentado terrorista feito contra uma nação. Então, isso aqui é um modo de acessar a realidade, são fenômenos que você vai tentando identificar, né, quais são os pontos em comum, e você vai tentando unificar isso aqui para poder elaborar um conceito, uma definição sobre a qual você possa trabalhar. Daí o que o Schmitt fez para tentar chegar a uma definição foi indagar vários especialistas, vários autores que trabalham com esse tema, vários autores acadêmicos, né, que investigam terrorismo e trabalham com contra-terrorismo, e pediu para que eles dessem alguns atributos, né, dessem o seu entendimento sobre isso. E a partir dessa pesquisa que ele fez, ele elaborou uma definição que me parece bastante interessante para a gente poder compreender como isso se distinguiria de outros fenômenos, e eu quero ler para vocês aqui, e depois disso a gente vai entender um aspecto fundamental do terrorismo, né? Ele fala o seguinte aqui, o Alex Schmitt: o terrorismo se refere, por um lado, a uma doutrina sobre a suposta eficácia de uma forma ou tática especial de geração de medo, violência política coercitiva, e, por outro lado, uma prática conspiratória de ação violenta direta, calculada e demonstrativa, sem restrições legais ou morais, direcionada principalmente a civis e não combatentes, realizada por seus efeitos propagandísticos e psicológicos em várias audiências e partes envolvidas no conflito. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, o terrorismo como tática é empregado em 3 contextos principais. 1. Repressão estatal ilegal. 2. Agitação propagandística por atores não estatais em tempos de paz ou fora de zonas de conflito. E 3, como tática ilícita de guerra irregular empregada por atores estatais e não estatais. É importante a gente compreender aqui quando ele fala sobre propaganda, né? Porque o que é a prática do terrorismo? É um grupo, geralmente um grupo não estatal, mas também pode ter vínculos com estados, ou estados financiarem grupos terroristas, como a gente percebe, por exemplo, com o Hezbollah, né, que é financiado pelo Irã, mas você tem grupos que praticam atos de violência contra civis, geralmente, contra não combatentes, os alvos não são militares. Isso diferenciaria, por exemplo, né, o terrorismo de certos grupos de resistência, como a resistência francesa, ou como, por exemplo, a luta armada no Brasil durante a ditadura, que visavam, muitas vezes, pessoas vinculadas ao governo, à ditadura, pessoas vinculadas à repressão. Então, no caso, o terrorismo visa alvos civis. E aí, isso tem um aspecto de propaganda, de percepção coletiva. E isso está vinculado necessariamente à comunicação de massa. A vítima direta, ela é irrelevante para o terrorismo. O impacto desejado é sobre toda a comunidade, de modo que aquele ato ele vai causar medo em outras pessoas. Por exemplo, alguém vai lá e dirige um caminhão sobre a população em alguma praça pública, como aconteceu em algumas ocasiões aqui na Europa. Vai lá e faz isso. Vamos supor que nesse caso 10 pessoas tenham morrido. Essas 10 mortes vão aterrorizar o país inteiro. Isso vai gerar reação na mídia, isso vai gerar reação das forças de segurança, então um ato localizado vai atemorizar todo um país. Então esse efeito de propaganda ele é muito importante, porque por um lado causa esse temor generalizado e por outro lado também estimula novos adeptos, pessoas que vão observar aquele ato, que são pessoas já indignadas com a situação, que já estão revoltadas com aquela questão e vão também ter o desejo de participar desse tipo de ações. Então o efeito propagandístico ele é essencial para um ataque terrorista. Ele tem esse caráter de tática ilícita, né, como ele menciona aqui, algo ilegal, ou seja, não tem a ver com tropas indo para o campo de batalha. Por mais que uma tropa como a israelense possa estar cometendo crimes de guerra, isso está previsto em outros conceitos já definidos pela política internacional. Então, assim, crimes de guerra, extermínio, crimes contra a humanidade, isso já está previsto, isso já está codificado, isso já designa certas práticas de forças oficiais de um país invadindo outro país ou durante um conflito, durante uma guerra. Então isso já tem a previsão, isso já está definido. No caso do terrorismo, um aspecto também central, né, importante para compreender o que se trata, tem a ver com a assimetria. Então, assim, o terrorista, geralmente, né, os atos terroristas são cometidos num cenário de completa assimetria entre as forças terroristas e a força estatal ou o país que eles estão tentando atemorizar. Então eles não têm a força bélica, eles não têm forças oficiais, eles não têm exércitos para poder enfrentar de maneira direta uma outra força militar. Eles têm indivíduos, células muito pequenas muitas vezes, que cometem esses atos que podem ter grande visibilidade midiática, mas de fato não são grupos que poderiam partir para o embate direto contra um exército. Os atos terroristas não são demonstrações de força de um grupo, eles são demonstrações da fraqueza daquele grupo, justamente porque eles não têm a condição bélica de empreender uma guerra. Então, por mais que se possa compreender que um ato de uma nação, de um exército oficial, possa estar aterrorizando outro país ou civis de outro país, como a gente tem visto agora nesse cenário de conflito em Gaza, por mais que isso possa acontecer,
tentar designar os atos de um Estado como se fossem atos terroristas, os mesmos critérios que se adota para compreender o que é terrorismo, isso é muito ruim como conceito, né? Como esvaziamento desse conceito, de modo que, como eu falei, isso confunde as pessoas e não esclarece nada. Isso não quer dizer que Estados não possam financiar grupos terroristas, que Estados não possam enviar tropas não oficiais ou grupos não oficiais para perpetrar atos violentos de terrorismo. Isso não significa que não possa abrigar também grupos terroristas no seu território, mas o fato é que são coisas bem distintas. Uma tropa oficial invadindo outro país, cometendo atrocidades, isso tem a ver com outras coisas. São atos criminosos de guerra e que são previstos por códigos internacionais. E aqui a gente retorna a ideia de como é importante a gente voltar e começar a resgatar certos conceitos de modo que a gente fale a mesma linguagem, de modo que a gente consiga se entender aqui e não fique um dizendo uma coisa, sabe, com base na compreensão apenas de um grupo muito específico que não tem respaldo ou que não esteja fundamentado num debate mais amplo que acontece entre especialistas das áreas, entre agentes dessas áreas e entre definições também nacionais, né? Como diferentes países ou organizações tentam compreender o que se passa. Esse é outro aspecto, né? A gente passou anos defendendo aqui o conhecimento acadêmico, os especialistas, quem trabalha com os temas, respeitando certas autoridades em certos assuntos, e quando se trata desse tipo de assunto, o que a gente percebe também é um esforço imediato de desqualificar qualquer teórico que não esteja fundamentado na minha base teórica, né? No tipo de visão que eu tenho de mundo. Esse é um debate que já se dá há muito tempo, há muitas décadas, que se tornou muito mais acalorado depois do 11 de setembro, mas o fato é que você tem definições aqui que tentam se aproximar desse objeto nesse esforço de compreensão, mas sem descartar as contradições e também a dificuldade que é tratar desse assunto, né? Eu vou deixar para vocês a referência aqui no comentário fixado, como eu falei, quem quiser conferir, é um texto bem interessante, só sobre o esforço de definir o que é terrorismo, mas vale compreender esse conceito até para a gente poder aplicar ao mundo real, né? Quero saber o que vocês pensam sobre o que aconteceu ontem, né? O retorno dos brasileiros, como foi emocionante de fato, né? É bem importante esse trabalho que o Brasil fez para resgatar os brasileiros que estavam em Gaza. Que bom que eles estão a salvo agora de volta ao país. Espero que eles consigam agora recuperar esse tempo perdido com seus familiares. Também quero expressar aqui o tremendo pesar que a gente tem em ver as cenas desse conflito lá e dos absurdos, né, e do massacre acontecendo agora. De fato, ali tem muitos crimes de guerra a serem investigados. E a gente espera que haja algum tipo de responsabilização disso no futuro. E como é que você entende também esse esforço que é feito de maneira sistemática, muitas vezes, para esvaziar os conceitos de modo que a gente não consiga mais falar a mesma linguagem? Então, assim, há pesquisadores que definem um conceito, mas outras pessoas recusam aquilo ali porque supostamente seria carregado de viés, seria carregado de, sei lá, algum tipo de má intenção por trás disso, né? Como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne membro do canal para dar uma força e também confira na Amazon o meu livro sobre debates, como vencer um debate tendo razão. Link na descrição desse vídeo aqui. Se cuide e até mais. Tchau. Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, tentam nos intimidar, usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, Nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.